escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1. Vivendo o propósito de Deus é a temática que estamos trabalhando nesse ano, e é o que eu quero trazer, o que Deus está ministrando na minha vida nesses dias para compartilhar com a amada Igreja do Senhor Jesus, na qual você faz parte. Efésios capítulo de número 1, versículos de 9 a 14. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória, até aqui. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e ela é o teu poder para aquele que crê. Faz com que nesse momento as nossas mentes possam ter compreensão daquilo que o Senhor quer para esses dias na frente, que possamos estar completamente voltados para Ti e que toda dispersão já não pertença mais às nossas vidas a partir desse momento da ministração, que possamos então, em nome de Jesus, desfrutar desse privilégio de termos a Tua palavra, que é poderosa para nos libertar, curar e salvar as nossas vidas para sempre. Amém. Então a gente vai estar trabalhando com as questões relacionadas com viver o propósito de Deus. E para vivermos esse propósito de Deus, vamos precisar passar por processos. E quando eu falo aqui de processos, eu estou querendo dizer sobre percursos, sobre trajetórias e sobre caminhos. Então, logicamente, quando a gente vai viver o propósito de Deus, é necessário e o próprio Deus vai nos colocar para que enfrentemos os processos, para que passemos por esses processos. Deus vai fazer com que a gente ande num percurso, numa trajetória, num caminho. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo número 7, no versículo de número 14, você vai voltar. Você está em Efésios, você vai para o primeiro Evangelho, 7,14 de Mateus. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então é lógico que quando a gente está vivendo o propósito de Deus, nós vamos estar em uma porta estreita e caminhando num caminho também bem estreito. Porque quando a porta é larga e o caminho também é bastante largo, certamente não estamos vivendo o propósito de Deus. E não são poucos que estão nesses caminhos, mas nós que estamos vivendo esse propósito de Deus, esse processo, essa trajetória, ela é estreita. Fale comigo assim: o caminho de Deus é estreito, porém é o melhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, toda vez que a gente vai falar de processos, a gente vai relacionar muitas das vezes com dúvidas, incertezas, medos, sofrimentos, solidões, dores, rejeições, abandonos, perdas, tristezas,
lamentações e angústias. Falou de processos com Deus, a gente precisa relacionar esses sentimentos que muitas vezes não é agradável para nós seres humanos, mas nós vamos entender daqui para o final que vai ser o melhor para a gente, para convergir para a salvação, amém? Abra sua Bíblia em João 16, no versículo 33. Eu vos disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo, Jesus dizendo isso. Então é lógico que nesses processos nós vamos enfrentar aflições. Mas o próprio Cristo diz assim: eu já estou dizendo essas coisas, desses enfrentamentos que vocês vão passar, vão estar e estão acontecendo, para que vocês saibam que no mundo vocês vão passar por tudo isso. Mas em Cristo, Ele falando em mim, nele nós temos a paz. Então, quando você entende que sua vida começou a ter algumas situações de dores, sofrimentos, dificuldades, problemas diversos, entenda que agora Deus está utilizando esse processo, esse percurso, essa trajetória. Deus está usando esse caminho para convergir para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Cristo disse assim: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Ele não estava colocando uma trajetória, um caminho para frente, de muitas conquistas, muitos sucessos e muito destaque. Ele estava dizendo para a gente negar os nossos desejos e vontades da carne, ir de encontro aos nossos orgulhos, no autoavaliar, negar as paixões do mundo, a soberba da vida, os interesses pessoais, para ir de acordo com aquilo que Deus quer, que é o propósito de viver o melhor em Cristo. E tem que terminar na cruz. E é nessa cruz que vão ser entregues os nossos pecados e tudo que eu falei sobre sofrimentos, solidões, abandonos, perdas e tristezas. E a partir daí, Deus nos torna mais do que vencedores e transforma a nossa tristeza em alegria. Um outro caminho diferente desse não é um caminho de evangelho verdadeiro, é de um evangelho mentiroso, aquele que não é de Cristo. Porque o convite do evangelho verdadeiro é para o arrependimento, para nós nos convertermos dos nossos pecados e alcançarmos a salvação que já está disponibilizada para cada um de nós que crê em Cristo. E aí é um choque, porque a gente vê muita apresentação de tantas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. E daí você e eu, muitas vezes ficamos nos perguntando por que estamos enfrentando isso, por que estamos passando isso. Isso tudo está fazendo com que a nossa salvação fique evidenciada e Deus seja manifesta a glória dele, não somente na nossa vida, mas que Ele receba essa glória. Então Deus é um Deus carrasco, um Deus punidor, um Deus que quer ver a gente sofrer? Não, é um Deus que quer que a gente seja salvo e feliz. Mas para isso Ele vai ter que destruir, se a gente permitir, com o nosso eu, para que a gente viva a vida dele, não a nossa. Oh glória! Então os processos eles vão se consolidar em um fim, e esse fim a gente pode dizer que é um destino final, e esse destino final se chama vida eterna. Abra sua Bíblia em João 17:3. Você estava em João 16, você vai um capítulo para frente, no versículo de número 3. João 17:3.
te perguntar o que é a vida eterna. E para que você saiba que todo esse processo vai convergir para esse destino, significa que a vida eterna é essa: que conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, tudo que está acontecendo nas nossas vidas, ou vai acontecer nas nossas vidas, é para que a gente possa conhecer mais a Deus. É para a gente ter mais intimidade com o Espírito dele. É para que a gente possa ter profundidade no relacionamento com a palavra de Deus. E daí vai depender muitas vezes de nós, porque Deus quer nos atrair para Ele. Mas se a gente resistir a essa atração, a esse amor, a esse caminhar com Ele, então se cumpre o que eu falei relacionado com os processos. Porque toda vez que a gente não aceita aquilo que Deus tem para nós, Ele vai nos colocar novamente para iniciarmos o ciclo, até que a gente possa ceder e aprender com Ele. Então, quem sabe, tem pessoas que estão girando, como se tivesse uma roda gigante, que nunca para. Às vezes está em cima, às vezes está muito por baixo, ou aqueles ciclos na vida que vão se repetindo, de geração em geração. A gente olha e diz assim: poxa, isso aconteceu na vida da minha bisavó, isso aconteceu na vida do meu avô, isso aconteceu na vida dos meus pais, está acontecendo comigo. Porque a resistência do orgulho está fazendo com que Deus reinicie os processos para poder tratar a nossa vida, o nosso caráter, para a glória dele. Então, o convite que eu te faço, e que a gente esteja inserido, é no entendimento desses processos para a gente viver um novo com Deus. Glórias a Ele por todas as coisas. Então, quando a gente entende que existem processos na nossa vida, percursos, trajetórias e caminhos, é lógico que a gente vai ter que lidar com ambientes desfavoráveis, pessoas difíceis, conflitos, batalhas e crises. Isso tudo aí vai fazer com que a gente amadureça. Os ambientes não são nada agradáveis. Pessoas terríveis que a gente não queria nem ter contato. Conflitos diversos, inclusive com nossa existência, com questionamentos nossos mesmos, para conosco. Crises diversas, crise financeira, crise psicológica, emocional, crise por causa de pandemias. E tudo isso Deus está nos amadurecendo para vivermos o propósito nele, para vivermos envolvidos na glória dele, para desfrutarmos da glória dele. Abra aí, você está em Efésios, abra aí no capítulo 4, no versículo de número 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, todas essas situações e tudo que a gente está passando é para que não somente conheçamos a Cristo, mas sejamos realmente imagem e semelhança desse Deus verdadeiro e único, para que possamos estar na plenitude de Cristo. Quanto mais resistência nossa, quanto mais orgulho nosso, mais tratamento, mais retorno do ciclo, mais os processos se repetem, retornam. Quanto mais nós
nos dedicarmos a Ele, nos humilharmos a Ele e entendermos tudo isso em amor, mais a gente avança. É o que a gente está caminhando para esse entendimento nessa noite. Glórias a Deus. Eu acredito que depois dessa ministração a gente sempre vai parar para analisar a nossa vida, e a nossa oração a partir de agora vai ser: cumpre em nós o teu querer segundo a tua boa vontade, Senhor. E aí o nosso livre-arbítrio vai ficar no domínio dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então nossa vida vai começando a ter sentido. A nossa identidade começa a ser firmada em Deus. E então nós vamos descobrindo coisas que antes estavam ocultas para nós. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função? Por que eu moro nessa cidade? Por que os meus pais são esses? E vai tendo resposta para situações, coisas e questionamentos para as nossas vidas. E a gente vai descobrindo isso em Deus. E a gente percebe que essa trajetória, esse percurso, esse caminho que temos aqui, ele é eterno e já começou muito antes da gente nascer. Então, nós agora estamos de passagem num corpo físico, mas o destino final é a eternidade num corpo glorificado em Cristo. Glória a Deus. E daí a gente para de fazer muitos questionamentos e a gente começa a ser mais grato, a gente começa a ser mais humano, mas com a mentalidade espiritual. Então, esses processos, eles vão nos preparar para exercermos o nosso chamado. Contudo, vai ser necessário que permitamos que isso aconteça. Deus vai nos chamar para cumprir a vontade dele, mas nós vamos ter que dizer sim. Ele não vai obrigar a gente a fazer nada. Ele apenas vai nos mostrar, demonstrar e nos posicionar para que aquilo aconteça. E quando nós entendemos isso, então agora o nosso chamado ele começa a ser firmado. E o que as pessoas falam, o que elas pensam de nós, já não tem muito sentido se não for exatamente de acordo com aquilo que Deus está falando. Então, as nossas feridas, elas começam a ser cicatrizadas, porque a gente não vai ficar correndo atrás de coisas que não eram para a gente. A gente não vai querer estar em evidência quando era para ficar atrás da cruz. A gente não vai precisar de elogios nem tapinhas nas costas, porque a gente sabe quem somos em Cristo. E então a gente não fica esperando que alguém possa nos estabelecer em algo, nos colocar em uma posição, nos dar um cargo, nos colocar em evidência. A gente não está mais esperando ou tendo expectativa nas coisas dessa terra, desse mundo. Porque a nossa expectativa e a esperança final está na eternidade em Cristo Jesus. E então as nossas dores começam a ser amenizadas. Elas começam a cessar, porque tem coisas que não têm sentido mais para a nossa vida. Já que a gente não pertence a esse mundo, nós estamos nele. Então paramos de correr para sermos alguém, ou termos alguma coisa, ou mostrarmos algo, porque a gente sabe que não tem sentido nenhum isso. Porque a gente tem uma pessoa que nos valoriza, nos reconhece e vai nos colocar no melhor lugar para sempre.
E isso já foi concluído em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Daí perceba que vamos ter diversas cicatrizes, mas as nossas lesões elas já não existem, porque as feridas foram cicatrizadas. E chegaremos na eternidade com cicatrizes do processo, ou dos processos, mas não cheio de chagas e feridas daquilo que não foi tratado, cuidado, curado nessa vida. Então a gente não fica se comparando com o outro, a gente não fica olhando para as coisas das outras pessoas, que inclusive é mandamento, não cobiçais nada que é do outro. Porque a gente sabe o que Deus tem preparado para nós. E isso é extraordinariamente maravilhoso. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Glória a Deus. Em paz eu me deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. E cumpre a palavra nos Salmos 13:4. E aí temos paz, que foi aquele início de palavra. Que no mundo a gente vai passar por todas essas situações, mas no final de tudo nós estamos em paz. E aí a gente percebe que aquele que tem essa convicção, ele começa a perceber a vida diferente. Ele começa a enxergar os sinais evidentes da volta de Cristo e que vai se cumprir a palavra. Oh, glórias a Deus por todas essas coisas. Mateus 22:14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus chama muitos. Mas a resposta de cada um para com o chamado de Deus, para viver uma vida com Ele, em obediência, em santidade, separação, em humildade principalmente, e cumprindo a vontade dEle. Aquele que entende, que faz aliança com Cristo e persevera até o final será salvo, porque esse é o escolhido, são os remidos do Senhor para sempre. Então você percebe que o próprio Deus ele vai chamar muitos. E aí a gente se pergunta por que as demais cadeiras da igreja não estão com alguém? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eles foram chamados, mas eles não estão. Não fala aqueles que estão trabalhando, que estão com algum compromisso, até estão doentes. Estou dizendo que nessa cidade tem muitas pessoas e tantas outras igrejas e as cadeiras também estão vazias. Mas ontem teve uma festa em feira que deu mais de 800 jovens sem máscaras, todos se drogando. A polícia chegou. Você acredita que Deus não chamou eles? Chamou. Mas eles não quiseram corresponder ainda. E então a nossa oração é que eles possam ser os escolhidos do Senhor. E o que é que a gente está fazendo com o nosso chamado? Porque agora nós somos os escolhidos de Deus, amém? Como é que estamos remindo o nosso tempo nesses dias para a volta de Cristo? Buscando nossos próprios interesses, querendo os nossos próprios afazeres, satisfazendo as nossas próprias necessidades, vontades, desejos, satisfazendo a nossa carne, ou cumprindo o propósito do Senhor. Porque se estivermos cumprindo o propósito dele, certamente
ele vai estar sendo glorificado. E a natureza e toda a criação, com a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, faz com que o tempo seja encurtado e Jesus volte. Isso é Bíblia, isso é palavra. Agora, se os filhos de Deus não estão manifestando a glória dele, como é que Jesus volta se a igreja não está preparada? Vai voltar para quem? Então nós somos corresponsáveis por isso. E Deus encurtou o máximo tempo para que a gente não ficasse perdido também, como diz nas Escrituras Sagradas. É lógico que parece que está acelerado o tempo. Já temos 1 ano de pandemia no Brasil, pelo menos na Bahia. E quando a gente olha para trás, parece que a pandemia está começando de novo, sim ou não? E o que foi que a gente fez no ano passado? O que é que a gente está fazendo nesse ano? Essa é a pergunta para que a gente possa se reposicionar diante desse chamado maravilhoso do Eterno e do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero que a gente possa entender algo a partir de agora. Que Deus quer que os resultados eles transcorram através dos processos. Deus quer que os resultados aconteçam pelos processos, pois são através desses processos que os nossos caráteres são moldados. Porque se Deus quisesse que o resultado fosse instantâneo e imediato, não precisávamos passar por muitas coisas para moldar o nosso caráter. Simplesmente acontecia. Então tem muitas pessoas com essa mentalidade, uma mentalidade de feitiçaria, que vai esfregar a lâmpada, vai sair o Aladim, você e eu e qualquer outra pessoa vai fazer 3 pedidos. E dentro desses 3 pedidos, ser muito rico, que tudo aconteça de bom e que eu não fique doente, nem morro. Tudo contrário da palavra. Então Deus vai nos colocar nos processos para quê? Para que o nosso caráter esteja em plenitude com o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é completamente diferente do caráter de Satanás, do caráter daquele que jaz no mundo. Estão comigo? O caráter de Cristo, ele é santo. A ponto dos anjos estarem com os rostos encobertos diante da presença de Deus pela santidade dele. Então a gente não pode se apresentar a Deus de qualquer maneira. Apresentai-vos a Deus como obreiro preparado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem o que se envergonhar. Crente que não conhece o que crê. Eu creio na palavra, eu creio no que está escrito na Bíblia. Aí você fala alguma passagem da Bíblia que nunca leu. É que crê em algo que não sabe. Como é que a gente vai crer num Deus que a gente não se relaciona? Como é que outras religiões, como os muçulmanos, conhecem mais a Bíblia do que o cristão? Tem alguma coisa errada com esse cristianismo desses dias, e é por isso que Deus está permitindo que aconteça todos esses sofrimentos, essas dores e tristezas, para que a gente possa estar alinhado com a vontade perfeita dele. E aí a gente para poder refletir que estávamos no caminho que não era do processo. Glórias a Deus, porque Ele nos traz de novo para o perfeito caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho. E Ele é mais do que o caminho, Ele é a verdade e é a vida. Oh, glória! Então Deus quer que a gente transcorra nesses processos para moldar o nosso caráter. Abra aí em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Vá um pouquinho para frente.
vocês a mesma de quem? A nossa atitude não é igual do presidente de nenhum país, a nossa atitude não é de nenhum ministro, a nossa atitude não é de nenhum governante desse mundo, a nossa atitude não tem que ser igual dos nossos pais, a nossa atitude não tem que ser igual dos nossos familiares, a nossa atitude não tem que ser igual de ninguém a não ser de Cristo. Agora, se todos esses estiverem com a atitude de Cristo, é lógico que vão ter autoridade para falar igual Paulo. Olhem para mim e imitem a mim assim como eu imito a Cristo. E aí tem muitas pessoas repetindo a atitude dos outros e estão fazendo ídolo dessas pessoas. São os extremistas. Porque o árabe não é o terrorista. O terrorista é aquele que solta míssil no civil, que manda bomba na casa dos outros. E daí a gente precisa ter a percepção de que esse molde é para que sejamos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Oh, glória! Então nós vamos transcorrer e sair dos processos. E o interessante é que foi Deus que nos escolheu para isso. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos separou para glorificar o nome dele. Eu estou falando pausadamente para a gente ir entendendo o porquê da nossa existência. E quando a gente entende o porquê da nossa existência, a gente não sofre mais por qualquer coisa, pastor. A gente não fica mais enraivado por causa de qualquer coisa. A gente não fica mais chateado por qualquer coisa. Porque a gente entende que tudo aquilo está convergindo para a nossa salvação. Ô glória! Mas tem pessoas que não querem ir para a eternidade em Cristo. Eles querem ficar aqui pela terra. Querem desfrutar e viver para sempre nessa terra. E vão fazer de tudo para nem envelhecer, porque não querem nem morrer, para continuar com as coisas dessa vida. Não foi criado para isso. Aqui é transitório. – 73 anos da emancipação de Israel, eu acredito que minha pequena não vai ver o túmulo. Ela vai ser arrebatada. 73 com 27, 100 seria uma geração. 27 com 4, 31. Ó. Ainda que bote mais 50 anos. Então estamos estar preparados para a volta de Cristo amanhã. A gente está preparado para Cristo voltar ainda essa noite, ainda esse dia. E tudo que a gente está preocupado para o dia de amanhã teria sentido se a gente soubesse que Cristo vai voltar em 2 minutos? E por que a gente está vivendo amanhã se não podemos desfrutar o dia de hoje com Cristo? Então a gente veio para a casa de oração e a gente não está com pressa de ir embora, a gente não está apressado em sair, se distanciar da palavra, porque não tem sentido a gente fazer tudo cronologicamente no nosso tempo, porque tudo acontece no tempo de Deus e Ele vai colocar esse tempo como um processo nas nossas vidas. Não adianta correr, só vai acontecer no tempo dele. Se a gente entende, esse tempo a gente passa rapidamente, que a gente não está preocupado com o tempo, aí a ansiedade cai por terra. Mas se a gente começa a se preocupar com esse tempo, com essas conquistas, com essas situações, com aquilo que tem que se fazer, enfrentar e acontecer, então o tempo parece que ele está lento, ou que não vai acontecer a promessa. E essa promessa ela já
está acontecendo nas nossas vidas. Eu creio nisso. Então Deus, Ele é todo poderoso. Fale comigo, Deus é poderoso para me impulsionar para um novo ciclo. Mas para que isso aconteça, vamos precisar passar por fases através da aprovação dele. Tem fases. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Cada fase dessa tem processos. E é ele que aprova. Não adianta conhecer o diretor da escola. Não adianta fazer aula remota. Não adianta pedir décimos para o professor. Não vai ter fraude. Não vai ter corrupção para passar nessas fases. Vai ter que enfrentar o processo. E é o próprio Deus que vai aprovar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4, 5. Você vai voltar um pouquinho se você está aberto em Efésios, né? 1 Coríntios. Olha o que diz a palavra. Portanto, no versículo 5 de 1 Coríntios 4, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua. Então Deus, Ele sabe o que está dentro de cada um de nós, qual é a intenção que a gente está fazendo aquilo. E só vai ser aprovado quando a intenção for glorificar o nome dEle. Se a intenção for trazer a glória para a gente, roubar a glória para a gente se evidenciar, se a intenção estiver relacionada com orgulho, se a intenção estiver relacionada com os nossos egoísmos, com as nossas vaidades, com a nossa soberba, altivez, preponderância, não passa de fase, morrerá naquela fase. Foi assim no deserto, não vai ser diferente. Por isso que Cristo vem e Ele vai para o deserto e Ele mostra que é possível nele e através dele superarmos os desertos da vida e avançarmos de fase. E aí se conclui o ciclo e Deus nos impulsiona para o outro ciclo. Então, se a gente não está conseguindo entender isso, vai ficar rodando nesse ciclo. Mas nesse momento Deus faz assim na nossa mente, ó. E diz, não estou entendendo porque está nesse dilema. Pronto. E o que a gente precisa fazer? Seguir a vontade dele e obedecer. Fácil. Maravilha de Deus para nossas vidas. Então, nessas fases vão acontecer elevações em níveis espirituais, porque Deus não está preocupado em nos elevar de cargo, ainda que isso pode acontecer. Mas se nós não somos desse mundo, estamos aqui com um processo de uma vida espiritual eterna. A finalidade maior é que Deus nos eleve para um patamar, para um nível espiritual maior na plenitude de Cristo. E Ele vai trabalhar para que a gente alcance essa plenitude. A gente já leu, glória a Deus. Então a gente não pode ficar brigando e resistindo à vontade de Deus, porque senão a gente não consegue passar para outro nível espiritual. As águas vão ficar nos artérios, no joelho, no quadril, no tórax, aí a gente vai está mergulhado na presença dele, nas correntezas do Espírito. Então a revelação para a gente, ela pode ser uma revelação somente rasa. Você vai ali naquele rasinho, bota os pés e bota a mão, tá bom, né? Mas para outros vai ser mergulho
mergulhos cada vez mais profundos e conhecer os segredos de Deus numa dimensão espiritual que muitas vezes outro não conhece. Interessante que quando a gente entra nessa harmonia maravilhosa com Deus, a gente se sente preenchido e realizado. É um gozo espiritual. Então eu te convido a adentrar nesse rio de Deus a partir de agora e mergulhar no mais profundo dele. Amém. Toda vez que Deus nos eleva de níveis espirituais, nós vamos ser projetados para um novo patamar de fé, de esperança e de amor. 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Todo esse processo é para que a nossa fé aumente, a nossa fidelidade, a raiz da palavra fidelidade com Deus, um Deus de propósito. A nossa esperança na vida eterna, a nossa esperança que não está morta, ela está viva, que se chama Cristo Jesus. E o amor, que é o maior e mais importante de tudo. O amor perfeito de Deus. Então a nossa vida começa a ter explicação. Olha que bênção de Deus para nós. Isso é maravilhoso. Não sei como é que você está entendendo isso aí, mas eu estou num regozijo aqui na minha alma de conhecer essas profundezas e riquezas de Deus. Participar da fé com Ele, participar de uma esperança nele e do amor dele. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem um anjo, nem um principado, nem uma potestade, nenhum dos poderes pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para sempre. Então tudo que você está enfrentando, tudo que nós estamos passando, isso está moldando o nosso caráter para vivermos uma plenitude de amor na eternidade para sempre. Glória a Deus. E a nossa vida começa a ter sentido. E a nossa tristeza vira alegria. Aleluia. Então, recapitulando tudo, seria assim: Deus nos colocará numa dimensão espiritual maior e mais profunda de acordo com a nossa entrega em submissão à vontade dele. Se você está com o espírito submisso, com sua alma entregue a Ele, certamente Ele vai nos dimensionar e vai dimensionar você para um lugar maior e mais profundo. Tiago, capítulo de número 4, versículos 6 a 8. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, ânimo dobre, purifiquem o coração. Olha que convite maravilhoso, corroborando com aquilo que a gente está falando, que essa nossa entrega e submissão faz com que Deus nos coloque em um lugar maior e melhor. E isso significa
vivermos em obediência através da humildade, não na resistência da soberba, não no orgulho de não querer, mas o entendimento da palavra em humildade para obedecer. Louvado seja Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus, e cada um de nós temos uma função específica a desempenhar, que se chama chamado. Nessa face da terra, enquanto estivermos vivos, eu não posso exercer o que é a função do outro, e o outro não pode exercer o que é a função minha. Se isso está acontecendo, por favor, se alinhe com a palavra e faça o que Deus te chamou. A um Ele deu 1 talento, o outro Ele deu 2, o outro deu 5. Não enterre os vossos talentos, multiplica os talentos agora, mas saiba que a gente não vai dar conta a Deus daquilo que Ele não colocou a gente para fazer, nem chamou a gente para fazer. A gente vai prestar conta a Deus das nossas obras de acordo com aquilo que Ele designou para a vida de cada um. Então agora a gente pode dormir em paz, despreocupado, porque eu não preciso dar conta daquilo que não é para mim, nem que Deus escreveu. Estou tranquilo. Se eu estou pastoreando 50 ou 500, eu não preciso estar pastoreando 5 mil nem 5 milhões. Não vou prestar conta a Deus daquilo que Ele não colocou nas minhas mãos. Oh, glória! Então a nossa vida começa a ter sentido em todas as áreas e em tudo. Glória a Deus! A dica: enfrentemos e suportemos e aceitemos os processos. Vou repetir: enfrentemos, suportemos e aceitemos os processos. Nada de murmuração, nada de revolta, nada de apegos, nada de desistência e, se possível, sem orgulho. Falo se possível porque a gente vai ficar com esse orgulho subjugado até sermos glorificados. Então nada de murmuração daqui para frente, nada de revolta, nada de se apegar às coisas que não têm valor espiritual, nada de desistir. Lucas 9, versículo 62. Nove 62 de Lucas, salvo engano, é o último versículo. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se colocou a mão no arado, é porque hoje a gente tem tanta máquina agrícola que não se faz em alguns ou muitos lugares o processo de arar a terra com aquele boi forte, onde o arado era preso nele e o boi andando e a pessoa segurando o arado. Se ela dá uma escapada e olha para trás, o arado ele vai rodar ou ele vai deitar e ali já se perdeu toda e já não dá mais para fazer nada, vai cair, provavelmente. Então precisa seguir de acordo com o que o boi está alinhando e a pessoa vai arando a terra. É nisso aqui que Jesus traz para que as pessoas daquela época pudessem ter entendimento. Então a gente que já começou a obra de Deus, a gente não vai olhar para trás como uma mulher de Ló, que olhou para as coisas do mundo, desejou as coisas da vida e ficou igual uma estátua de sal. A gente vai olhar para frente, porque aí estamos aptos, estamos qualificados para o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus não é o reino dos céus, o reino de Deus se faz presente aqui na terra. Então, para desfrutarmos da plenitude da vida com Deus, precisamos olhar para o alto, que é Cristo, e seguir em frente. As coisas velhas se passaram. Não fica remoendo o passado.
Não fica com as mágoas do passado, com os ressentimentos das coisas que passaram. Deixa lá. Cristo já levou essas dores e sofrimentos na cruz. Entrega tudo isso a Ele, porque o fardo dele é leve. Venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra em Mateus 11:28. E aí tem muitas pessoas apegadas no passado, olhando para o passado, vivendo o passado, desejando o passado. E se fosse assim a minha vida antes, agora assim seria. Sua vida é a partir de agora. No momento que você fez aliança com Cristo e começou os processos. Se não estava tendo essa revelação, esse entendimento até hoje, acabou aqui. Daqui para frente, o nosso passado são de cicatrizes, não são mais de feridas. E tudo que aconteceu foi para nos projetar para a vida eterna. Mesmo aquilo que parecia não ser agradável ou desconforme com a palavra, Deus usou todas essas situações malditas, sem a graça dele, para convergir para a nossa salvação e a graça dele, ele mesmo ser glorificado. Se alguém nos maltratou, se a gente sentiu orfandade, se tivemos problemas diversos com os nossos familiares, problemas diversos financeiros, diversos emocionais, traumas possíveis, acabou. Com essa revelação da palavra aqui, acabou. Eu não vou ficar olhando para trás, eu tenho que olhar para frente. Porque a palavra, ela limpa essa ferida, ela é um bálsamo, ela cura essa ferida, ela vai fechar a ferida e vai se tornar uma cicatriz na qual a gente vai olhar, vai lembrar sim. A gente não tem amnésia, ainda que o Covid está dando amnésia. Até isso Deus é bom. O cara não se lembra do maltrato que teve, o Covid entrou nele e agora ele está esquecido do maltrato. Glória! Deus é bom sempre, queridos. Então, quando a gente começa a ter essa dimensão espiritual, nesse entendimento, a gente está em paz. E a gente larga o nosso passado para lá. E o interessante é que com essa palavra a gente não quer um futuro que ainda não existe, porque a gente já sabe que o nosso futuro é para quê? Para a glória de Deus, e tem que convergir a nossa salvação. Então a gente não fica ansioso pelo dia de amanhã, do que há de comer, beber e vestir, porque Deus tem cuidado de nós. Descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do vosso coração. E aí o nosso Shabbat chega. E agora então a gente tem realmente um descanso em Cristo. Aleluia! Esses processos fazem parte do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Por isso que estamos enfrentando esses processos. Romanos 8:28, um texto que muitos já conhecem, mas você vai entender ele agora com outro olhar. 8:28 de Romanos. Carta aos Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Fomos chamados para vivermos o propósito de Deus, e todas as coisas, elas estão cooperando para o nosso bem, e Deus está agindo assim, porque Ele nos ama. E se Ele é um Pai que ama, Ele vai nos disciplinar. E se Ele é um Pai que ama, Ele vai zelar e cuidar pelas nossas vidas. E se Ele é um Pai, e Ele é um
um Pai amoroso e bondoso, benevolente, Ele vai fazer com que todas essas situações que muitas vezes perdemos o controle esteja convergindo para a glória dEle, para a nossa salvação eterna. Deus vai usar algo que não deveria ser para a nossa vida, para a glória do nome dEle. Deus vai usar algo que não era para ser daquela maneira, mas foi para poder a gente estar maduro em fé, em esperança e em amor. Que maravilha! E para que a gente aprenda e não repita, muito pelo contrário, aonde a gente foi ferido, que a gente seja instrumento de Deus para levar cura para as outras pessoas. Amém? E eu vou encerrar dizendo assim: tenhamos certeza de que no tempo certo Deus vai girar uma chave e nos redimensionar em glória. Você crê nisso? Romanos 8, de 16 a 18, para você ter certeza dessa palavra. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus! Oh, maravilha! Aleluia! Maravilha! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Então não perca tempo com aquilo que não vale mais a pena. Não perca tempo sofrendo desnecessariamente por coisas que estão fora do propósito de Deus. Não gaste o seu tempo com qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Antes da gente realizar, fazer algo, executar, a gente vai fazer uma pergunta: isso é para a glória de Deus? Qual é a motivação do meu coração para fazer isso? Vai convergir na minha salvação? Se for, Deus gira um ciclo, redimensiona a gente e a chave é rodada para que a gente possa estar num outro ciclo maior e mais profundo. Se não, começa todo o processo. Porque as provas, nas fases, não vai chamar os diretores da escola, como fazem na Bahia, e mandar aproximar as notas, para que não tenha alunos analfabetos na frente. Vai ter que aprender a ler, a escrever, ciências exatas e interpretação de texto. Então, vai chegar um momento aí na nossa vida que o nosso devocional não vai ser somente de leitura, ele vai ter que ser de estudo da palavra, para poder a gente conhecer o Deus único e verdadeiro que a gente disse crer. A nossa oração não pode ser obrigado pelo dia, não dá nem boa noite porque não deu tempo. A nossa oração é aquela oração que a gente adentra no lugar secreto e quando a gente olha a hora, já estamos no outro dia, a gente nem percebeu.
nada. É para a gente se conhecer e saber quem realmente somos em Cristo. E a nossa vida em comunhão, em coinonia com a igreja local, é para que o outro possa instigar o meu fruto do Espírito. E aí se cumpre uma das etapas, ou muitas das etapas das nossas vidas. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, está colaborando para o nosso bem. Eu não falo aquilo que a gente fez com imprudência. Eu não falo aquilo que a gente fez sem consultar. Eu não falo aquilo que foi do nosso orgulho. Mas eu falo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. E tudo que foi do nosso orgulho, tudo que foi uma motivação inadequada, Deus hoje coloca um ponto final para reiniciar o processo. Se eu e você estivermos dispostos a que isso aconteça, te prepara para ter revelações profundas da palavra, para desfrutar do envolvimento da glória de Deus e coisas tremendas acontecerem, porque Deus quer nos tornar prósperos, e essa prosperidade é recheada de paz, alegria, justiça, bondade e cumprimento das nossas necessidades. E que está incluso nesse pacote é um combo. Combo do céu. Saúde, libertação. Libertação de quê, pastor? Não estou endemoniado, estou falando de expulsão de demônio, não. Estou falando de libertação das nossas mazelas, das nossas chatices, da nossa soberba. Libertação dos nossos traumas passados na infância, na adolescência, dos abusos, da violência, das dores e sofrimentos que carregamos muitas das vezes. Libertação. E por último, a salvação em Cristo para sempre. Maravilha. Amém? Se puder ficar de pé para a gente orar, no final você já pode se deslocar. Para o altar, dizimar e ofertar na casa do Senhor.